Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a paz de Jesus esteja conosco e com vocês. E o Graças a Deus. programa Evangelioterapia está começando. Muito bom. Isso aí. Já chega como? Já chega aí metendo o dedo no like, por favorzinho. Por favor, dê o like. Aproveita que o tema ainda não começou e já compartilha para quem você acha que vai gostar, ainda mais que o tema de hoje é bem legal. O tema de hoje é bastante interessante, é bem interessante. Esse tema na Casa Espírita, ele faz um sucesso, não só na nossa, em qualquer uma, porque é um tema bem divulgado, um tema bem complexo, Sim. né? Todo mundo sabe, mas todo mundo tem dúvida, né? Mas vamos para os nossos recados primeiro? Vamos. Primeiro, gente, já deu like? Então, quem puder nos ajudar na nossa campanha de alimentos, ela é muito bem-vinda. A família, as famílias que a gente assiste necessitam disso e a equipe empenhadíssima em conseguir, em mandar para a gente, em pedir, não para, é incansável o trabalho da equipe que faz a arrecadação. Serginho, Marisa e companhia. Os nossos sinceros agradecimentos pelo trabalho que vocês fazem. E aqui só nos resta pedir, por favor, que você doe algum alimento não perecível, material de higiene, sabão, álcool, pode ser álcool, né? Qualquer coisa que possa ajudar a fazer a cesta básica, por favor. Sim. Porque o que não acontece, eles colocam dinheiro e a casa também tem que ajudar. Ultimamente, eles vêm colocando deles, porque a casa não está podendo ajudar. Sim. Então, eu peço, por favor, nos ajude a ajudar. Como você pode fazer isso? Se você tem doações, se você nunca doou, mas prefere entregar, se você é daqui do Rio de Janeiro, principalmente na Ilha do Governador, entre em contato com a gente através das mensagens diretas nas nossas redes ou através do nosso e-mail, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Entre em contato que a gente vai retornar, avisa, né, que você quer fazer uma doação, que a gente vai retornar e combinar tudo direitinho. Ou através, se você preferir ajudar através de alguma doação, não é daqui do Rio, tem aqui no cantinho da tela o nosso QR Code pro PicPay e a nossa chave Pix também é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Agradecemos demais e fique tranquilo que essa ajuda já vai direto para a pessoa responsável, inclusive por manter a nossa casa funcionando, porque a gente também precisa desse apoio para quando pudermos reabrir com toda a segurança. Né? Verdade. Mas o que? Mais o que? Mais o que? Cura por irradiação. Temos um tratamento à distância de cura por irradiação que você pode preencher com seu nome completo, endereço completo, através de um formulário que está disponível lá no nosso site, que é uniãoespíritaramatiz.org. Então, fica a dica, já se ajuda, coloca o seu nome daquela pessoa que você quer ajudar, nome completo, endereço completo. Se precisou mudar o endereço, aí você coloca de novo o nome e o novo endereço, mas colocou o nome, confia, deixa a espiritualidade trabalhar e continua fazendo o tratamento em paralelo, porque esse tratamento de cura é um complemento, é uma ajuda, um suporte a mais, né?
Sim, é verdade. E as nossas palestras aos sábados, 6 horas da tarde. Estamos muito felizes que mais pessoas estão assistindo junto com a gente lá também. É bom porque é ao vivo, então já dá para tirar a dúvida ali na hora. Com a gente aqui, a gente tira a dúvida no chat ou nos comentários, mas Pode conversar com a gente, também. tranquilamente. A gente está ali, a gente responde. O Anderson é melhor nisso, eu ainda sou uma dinossauro, mas o Anderson resolve rapidinho. Ali também tem todo o apoio do João e o apoio do Rodrigo também, gente. Também. Estamos sempre ali. No sábado também, né? Mas. Mas no sábado, na quarta-feira, como não é ao vivo, a gente Não é está, ao vivo. Isso aí. né, a gente vai respondendo. E se Deus quiser, quando a casa. É bom ir estudando, porque quando voltar presencial, as pessoas já estão mais ou menos. A gente já fez esse curso intensivo, Muito bom. né? Porque Uhum. voltar, e se você não puder assistir presencialmente, nós vamos gravar, né, Anderson? Possivelmente passaremos ao vivo também, então. Passaremos ao vivo. Aí vocês vão ver como a nossa casa é linda. Tem uma energia muito forte. Mesmo de casa, muito bom. você vai fazer uma viagem até a nossa casa espírita. Isso aí. Enquanto isso, a gente faz a viagem de casa mesmo. De casa para casa. Bom, só isso por enquanto? Tudo, por enquanto. Se a gente lembrar de alguma coisa, a gente fala no decorrer. Hoje, reunião de número 11, na nossa casa espírita, onde nós falamos de karma e evolução. Você vê que o karma não está sozinho. Karma, o quanto para a nossa evolução está comprometido esse karma. Bom, gente. Posso ler uma coisinha? Pode, claro. Aproveitando Ramatiz, e já que estamos falando de karma, lá no Evangelho à Luz do Cosmo, tem uma pergunta que Hercílio Mais fez a Ramatiz. Mas, em essência, o que se deve entender por lei do karma? Achei apropriado para a gente trazer para cá. E aí Ramatiz responde assim. A resposta é longa, eu vou pegar uns 3 pedacinhos dela. A palavra karma é originário sânscrito, antigo idioma hindu consagrado nos templos iniciáticos. Ela procede da raiz kar, que significa fazer ou agir, e do sufixo ma, o efeito e a ação. Então você vê que ele já deu a dica aí. Karma, portanto, é essencialmente a causa e o efeito. Enfim, o controle dos acontecimentos originais aos seus resultados posteriores. Não é uma lei especificamente punitiva, pois se disciplina rigorosamente. Também premia generosamente o bom pagador, comprovando a lei de que será dado a cada um conforme as suas obras. Ótimo, Ramatiz. E se a gente pegar... Acabou? Sim. Se a gente pegar esse karma, que é sânscrito, né, do hindu, e botar no dicionário, vai estar assim, ó, refere-se ao efeito que nossas ações geram em nosso futuro, tanto nesta como em outras vidas, e que produzem um inevitável resgate compensatório de dor e sofrimento. Ui. Quer dizer, pegaram isso aí, o Ramatiz colocou exatamente. Então, karma,
Por isso que a maioria das pessoas, quando se fala em karma, lembra da sogra, lembra do marido, lembra daquele filho complicado, lembra do vizinho que não se dá, lembra daquele parente. Só lembra coisa ruim. Então, a gente vê a lei do karma como algo negativo, né? Uma lei de fatalidade, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Matou, tem que morrer. Matou, você vai morrer. E não é bem assim. Então, no Espiritismo, costuma-se usar a lei de causa e efeito. Ué, Márcia, mas não é a mesma coisa? Ramatiz disse isso, que é a mesma coisa. Mas para o entendimento das pessoas, fica mais fácil. Por quê? Porque dentro dessa lei, gente, existe uma lei. Porque ela tem 3 itens, mas é uma única lei. Vamos lá? A lei de... Ó, livro 3º, capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Lei de justiça, amor e caridade. É dentro dessa lei que está a lei de causa e efeito. Por quê? A lei do karma é uma lei de fatalidade. A lei de causa e efeito é uma lei moral. Pois é. É diferente. Tudo que está acontecendo é para a nossa evolução e é para aprendizado. Por isso que Ramatiz diz isso perfeitamente. Mas as pessoas ainda estão com aquela consciência coletiva no karma. Mas vamos lá na justiça de amor e caridade? Vamos. Pergunta número 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Resposta. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente, em homens simples e incultos, noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Ai, Achei esse finalzinho maravilhoso. ai, gente. Né? É muito bom. Então, a lei de causa e efeito, a lei do karma, é uma lei divina. Ela promove o acerto da contabilidade de débito e crédito da pessoa. É uma lei que você escreve a sua história. É você que está com ela na mão. E hoje eu vi uma postagem foi do Haroldo Dutra Dias, onde ele colocou que na vida a gente não ganha uma borracha. Não existe uma borracha para apagar o que você fez. Você precisa reescrever. Então, a reencarnação lhe permite que você reescreva essa vida. Sim. Então, não é a lei de Talião, não é a lei. Tudo costurado justamente por esse karma, por essa causa e efeito. Né? Sim, sim, tudo perfeitamente lá. Agora, mais alguma coisa? Sim, é porque quando a gente falou aqui de justiça, mas o que justiça tem a ver com karma? Bom, o próprio karma, a própria causa e efeito, se baseia na justiça. E aí tem a pergunta 875. Ela é bem curtinha, mas olha como ela dá chance para a gente falar, para a gente pensar.
Como 875. 875. Como se pode definir a justiça? Aí a resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Perfeito. Simples assim. Perfeito. Se eu tenho direito, o outro também tem. Uhum. Isso aí. Né? Tem a 875A. Vamos lá. O que é que determina esses direitos? E aí, essa resposta é um pouquinho maior. Duas coisas determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Então você vê que os direitos eles vão se alinhando conforme o homem vai evoluindo também. Vede se as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Se a gente parar para pensar, as leis de hoje já são diferentes de 10 anos atrás? E um dia nós chegaremos nas leis divinas. Nossas leis humanas se parecerão com as leis divinas. Sim. Por isso a necessidade de mudança das leis. Pois é. Nós estamos parados. Fica aí a dica do A Vida no Planeta Marte de Ramatiz também, porque eles já estão muito mais adiante que a gente. E aí eles continuam. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme a justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Perfeito. Ainda dá uma chamada na gente. Né? Perfeito, né? Se a gente parar para pensar, 100 anos atrás, ainda havia uma luta muito maior, não que ainda não exista mais, mas tinha uma luta muito maior simplesmente para a mulher mostrar que tem os mesmos direitos que o homem. 100 anos atrás. Se a gente voltar 10 anos atrás, a luta das pessoas que fazem parte de alguma minoria, sejam negros, sejam pessoal LGBTQIA+, seja as pessoas com deficiência, tinham que fazer um esforço muito maior do que o esforço que ainda precisam fazer hoje. Então, olha como a gente está em constante evolução na justiça humana, nos direitos. Aí você vai dizer, não, ainda existe, olha lá, o Talibã, olha o que estão fazendo. Mas olha que o que era oculto agora está mostrando para todos. Pois é. E outra, o mundo não concorda com isso. O mundo não concorda. Ah, mas está escrito no Alcorão. Mas olha a interpretação, gente. As coisas, é por isso que as leis têm que mudar. Porque a nossa interpretação, nós vamos estudando, nós vamos nos aperfeiçoando. Um passo de cada vez. Sim. Né? A lei de Tales, lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Porque naquela época precisava. Porque essa é uma lei para... O que eu costumo falar? É uma lei para você parar a violência, botar um limite na violência, Sim. Limite na vingança. Eu lembro muito de um dito que tem hoje em dia a respeito dessa lei que fala:
olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. Pois é, existe isso. Então, não é por aí. Então, ela foi se aperfeiçoando, mas para a época era necessário. E já Sim, foi um avanço muito grande. sim, pois é. Já E era um aí, avanço, né? aproveitando esse gancho que você falou da lei de Talião, depois a gente entendeu que, na verdade, dá para dar um passo a mais. A gente pode se arrepender, a gente pode. Jesus aconselhou isso também, né? A importância do perdão e de perdoar e tudo mais. E aí, o que, que tem a ver com isso? O que isso tem a ver com o Livro dos Espíritos? Vamos lá, no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Pergunta 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? A gente costuma dizer assim: Fulano fez maldade a vida inteira. Graças a Deus, ele se arrependeu antes de ir. Uhum. Ok. Esse arrependimento de Fulano zerou o cartão dele, o Credit Karma dele? Resposta: o arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Lembra do que Haroldo Dutra colocou? É Precisa reescrever. preciso reescrever. 999A. De acordo com isso, se um criminoso dissesse que não precisa arrepender-se, já que deve expiar o passado de uma maneira ou de outra, quais seriam para ele as consequências? Eu achei essa pergunta maravilhosa, porque assim, já que a gente vai ter que pagar por isso, de que adianta se arrepender, né? Ah, eu vou pagar, me dá aí que eu vou lá no banco pagar. Resposta: se ele se obstinar no mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Então, a gente tira, o Anderson, vê se você concorda comigo e vocês também. Na verdade, o pagamento necessita do arrependimento e o arrependimento está atrelado ao pagamento. Sim. Não adianta você só pagar. Uhum. Há necessidade do arrependimento. Sincero, estou falando Sincero. 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 E se arrepender é o que a gente estava comentando aqui em off. É necessária a atitude, é necessária a ação. E a ação sozinha também, sem o sentimento, não é nada. Mas, gente, a gente, isso não estava, a gente não tinha combinado. Mas a 1000 é tão interessante. A pergunta 1000. Vamos. Engraçado que foi a 1000 que me fez chegar na 999. Podemos, já nesta vida, resgatar nossas faltas? Olha, gente, a gente pode aproveitar que a gente está aqui. Isso me lembrou um negócio aqui, Anderson, maravilhoso. Mas pode, vamos lá, gente. O que vocês acham? Pode? Será que a Eu estou gente tem como? encarnado. Sim, reparando-as. Mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos
sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Então, quando a gente faz algo pelo outro com vontade e acaba se machucando no processo, isso tem um valor muito maior do que ficar se doando e se privando de coisas que assim, não, mas eu estou fazendo isso porque lá adiante eu vou precisar. Assim, qual é a motivação? É a consequência de uma ação que você fez em benefício de outra pessoa. E o outro você faz voluntariamente, só que com um olho lá na frente dizendo, eu vou ganhar mais adiante. Então, e aí, isso me lembrou, vamos lá, isso me levou a outro. Gente, isso aqui é um estudo, né? A gente está estudando. A João, porque enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem que era cego de nascença. E aí perguntaram os discípulos: por que foi que este homem nasceu cego? Quem pecou, ele ou seus pais? É uma pergunta muito inteligente. Sim. Né? Muito bom. É a consciência da lei de causa e efeito. Está em João 9, de 1 a 10, essa passagem. E Emmanuel comenta ela nesse livro maravilhoso. Aqui, ó, gente. Né? Que e você leu, gente, a gente está falando do dedo, pelo amor de Deus, é dedo no trabalho, sem malandragem, né? Isso aí. E aí, Emmanuel coloca algo maravilhoso sobre isso. Ele faz referência justamente ao versículo 4, quando diz: é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, realizar enquanto é dia, enquanto é dia que ele quis dizer, enquanto a gente está aqui acordado nessa existência corpórea. Enquanto a gente, não enquanto a gente está a caminho. Né? A gente não veio aqui para passear, ninguém veio a passeio. Nós viemos para reescrever. Então, essa é a oportunidade de reescrever. É isso que ele chama de dia. Sabe o que eu estava pensando, Márcia? Porque, assim, a gente aqui falando para outras pessoas a respeito do que a gente estuda, do que a gente tenta colocar em prática também, que é importante, né? Óbvio, sim. Senão seriam só palavras vazias. Não é fácil, mas, assim, gente, não é fácil. É aquele dedo que eu perderia e não fiz nada. Mas olha, se a gente parar para pensar, se a gente está aqui falando para outras pessoas, imagina o tanto de gente que a gente desencaminhou vezes atrás. Né? Olha, gente, pula essa parte. Tá? Vamos pagando. Assim, eu me sinto até melhor e confesso, estou arrependida. Porque não é fácil. O que Emmanuel fala? Não vai dar para ler a mensagem toda, né? Claro, mas... Mas o título é muito bacana, né? O título é ótimo. A mensagem se chama Enquanto é Dia, e além desse Evangelho por Emmanuel, ela também pode ser achada no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 30. Ele fala assim... Qual é o nome do capítulo? Enquanto é Dia. Não, enquanto é dia é a mensagem. O nome do capítulo é Trabalho e Tempo. Aqui está aparecendo para mim no Caminho, Verdade e Vida. Sim, capítulo 127. Trabalho e Tempo é um anterior, é uma mensagem que não foi publicada, mas vamos lá. Sim. O Emmanuel fala assim: Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Então, não é só falar, você tem que fazer. Né? Enquanto é dia, isso aí. Enquanto é dia. Eu errei. Não tem problema.
E aí ele finaliza essa mensagem, por isso que eu acho que é importante a gente trazer para esse dia a dia, dizendo assim: jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Então, onde a gente estiver é onde a gente precisa estar para fazer o que tem que fazer, né? Verdade. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Então, o que a gente fizer seja bom para todo mundo, quem está distante, mas principalmente quem está perto também. Né? Isso foi importante. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Sabe aquele negócio que o querido se foi e a gente fica arrependido que não fez mais? Eu poderia ter feito mais? É mais ou menos essa sensação. Sim. Enquanto é dia, né? Vamos trazer a máxima de novo. A gente já usou todos os slides da vez que falou de karma e evolução, porque ela rendeu 2 semanas de estudos. Mas é bom a gente trazer a máxima também, porque Jesus deixa isso assim tão explicado numa única frase que é bom a gente refletir a respeito dela. Então, Rodrigo, por favor, nosso primeiro slidezinho. Então, a gente já chega aí mostrando um bocado de ferramentas que é para mostrar que a gente tem que trabalhar, né? Meu nome é trabalho. É nessa base aí. E aí a máxima diz isso. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Vamos comentar sobre ele no livro do Emmanuel? Vamos. Capítulo 16, versículo 27. Opa, passei. Essa mensagem se chama Setor Pessoal. Também foi publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 83. Emmanuel já diz para a gente observar a natureza para entender o que Jesus quis dizer conforme as suas obras, ou a cada um segundo as suas ações. No plano físico, Deus, ou seja, aqui na carne, como a gente já estava falando antes, do dia, né? Enquanto é dia. Enquanto é dia. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. Então você vê, Deus é a fonte de tudo, mas o Sol é que alimenta a nossa existência aqui. Sim. Por quê? Porque Deus não tem como fazer isso sem se colocar um intermediário no meio do caminho, né? Seria ligar o eletrodoméstico direto lá na usina, o que não vai dar muito certo. Né? Verdade. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Então, além de tudo... Quanta coisa, né? Uhum. Olha quanta coisa nos oferecendo. Sim.
para a nossa sobrevivência. Sim. E mostrando que, olha como ele precisa que haja obras, mesmo na natureza também, né? É cada um na sua função. Uhum. Igualmente, no plano moral, e aí ele explica o porquê desse paralelo da natureza com o moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. Deus é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola. Deus é a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa. Deus é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. E aí ele arremata dizendo: assim também ocorre na esfera dos nossos deveres particulares. E aí vem a pancada. Pode ler a pancada, porque até agora ele só diz o quê? Olha, vocês têm isso, têm aquilo, está tudo funcionando aí para vocês. Ele está mostrando fazer que o seu assim, trabalho. cada um tem uma obra a ser feita dentro desse conjunto todo. Mas aí agora ele mostra o que você tem que fazer. Aí Né? vem a pancada, vai. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus, através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe fazer. Ai. Ou seja, ele desenvolveu o que Jesus quis dizer, conhecer a cada um conforme as suas obras. Só que ele botou aí a condição de a gente tem as ferramentas necessárias para isso. Se a gente não faz as obras, é porque a gente não quer. Está tudo à disposição. E aí ele ainda dá o complemento lá que a gente viu no Livro dos Espíritos, que é a gente não só não faz porque não quer, como vai ter que responder por isso. Né? Reescrever. E, além disso, ainda tem a questão lá de que ele traz isso para a esfera pessoal, ou seja, para o círculo familiar. O que lembra também uma certa pergunta que a Márcia achou sem querer no Livro dos Espíritos. Ai, meu Deus. Mas que ela é tão maravilhosa que a gente tem que trazer aqui, porque, olha só. Pergunta 892. Também do livro 3º, capítulo 11, de Lei de Justiça, Amor e Caridade. Ela está lá na parte que fala sobre amor materno e filial. E por materno a gente agora entende também que isso se estende ao pai, tá? Né? Amor filial. Né? Uhum. Amor filial, isso aí. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? Ou seja, se o filho é difícil, será que não dá para dar um desconto para o pai? Né? Afinal, o filho é difícil. Então, assim, fica complicado para o pai mesmo. Né? Assim, gente, Deus, o Senhor me mandou um filho muito difícil. Por favor, me dá também aí uns 40%, 50% de desconto. Sim. Porque para mim foi difícil. Para mim está difícil também. Pois é. Aí a resposta dos espíritos. Será que esses pais são desculpáveis? Não.
porque é um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. E aí faz referência às perguntas 582 e 583. E continua. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. No caso, os pais. Os pais. Os pais deixaram. Que, porque assim, pode que, ser. aliás, ele já vem colhendo desde quando esse filho difícil Sim. veio para você. Sim. E assim, pode-se até dizer, mas o filho, ele tem essa índole porque numa encarnação passada ele já era uma pessoa difícil. Sim, ok. Só que se ele veio nesses pais, é porque esses pais têm condições de orientar esse filho para o bem e têm necessidade de fazer isso. Não é só porque os pais têm capacidade, mas é porque eles precisam fazer isso também. Também é uma forma de Nem sempre é reescrever. uma punição os filhos ruins. Os Não. filhos difíceis. Ruins não, gente, pelo amor de Deus. Difíceis, né? Porque ninguém é ruim. Difícil. Sim. Esses filhos difíceis, às vezes é uma missão sua, às vezes não é o pagamento de débitos. Pois é. Às vezes é uma missão. Você mesmo pode ter dito: não, eu vou conseguir. Pode mandar esse daí para mim que eu dou conta dele. Sim, pode ter sido. E aí não se lembra. E aí não se lembra e não faz. E aí esses pais são desculpáveis? Não. Por quê? Porque a cada um segundo as suas obras. Deixar de fazer também é uma obra. Que fique claro. Porque é pecar pela falta, pela omissão, né? E por pecar aqui, gente, eu não estou falando naquele sentido mais tradicional de, oh meu Deus, é pecado no sentido de o que eu estou fazendo com Deus? Não, é pecar aqui colocado como errar, né? Omissão. É omissão. Pois é, enfim. Vamos pro nosso slide? Vamos. Vamos. Porque além desse a cada um segundo de suas obras, a gente também pode desenvolver um pouquinho o tema de acordo com algo que também já foi visto antes, mas que dá um encadeamento aí para a gente entender esse processo e o que a gente pode fazer. Vamos pro último slide que a gente costuma usar nas nossas reuniões, né? Porque esse é um tema tão criativo que nós usamos 4 slides. Sim. E se deixasse, a gente usava mais. Usava mais. Às vezes a gente passa filme. É isso aí. E aí, olha que curioso, assim, pesquisando as imagens que a gente coloca no slide, eu me deparei com essa de uma pessoa fazendo crochê. Ou seja, ela está ali agindo, ela está criando, ela está fazendo uma obra. Ela está criando uma trama, algo que pode ser usado depois. Tem um certo simbolismo aí também, né? Para a gente entender esse processo. As reencarnações, para que servem? Justamente para a gente aproveitar as oportunidades que tem de aprender ou se corrigir. Aliás, ou não, né? E se corrigir.
aprender, necessárias para aprender, que aquele desequilíbrio gerou aquele problema. Sim. Então, Isso. equilibra, que fica mais fácil a correção. Sim. Equilibrar, no caso aí, é aprender. A gente até pode se corrigir sem aprender. Na base da pancada, pode até ser. Mas quando a gente aprende, o processo fica mais fácil, né? Sim, verdade. E como a gente faz isso? Você vê que é justamente botando a mão na massa. Ou seja, é agindo, é tendo atitudes que vão permitir isso. Se essas atitudes têm efeitos positivos, a gente coloca as virtudes em ação, né? A gente consegue desenvolver tanto o aprendizado quanto a correção. E se a gente age assim, a gente entra em equilíbrio, que geram atitudes novas com efeitos positivos e com mais virtudes em ação. Então você vê que é um ciclo aí. Só que isso tudo começa quando a gente toma uma atitude, quando a gente quer criar algo, quando a gente quer fazer algo, quando a gente age simplesmente, né? Agir é a questão. Porque uma aprendizagem é uma mudança de conduta. Sim. Não houve mudança de conduta, não aprendeu. Sim. Porque mostrou que não entrou nessa melhora, nessa atitude, nessa ação e, Como o Anderson consequentemente, falou, não teve virtude aí, né? Agindo. como você falou, o fato de eu construir essas virtudes me ajudam muito, né? Nessas atitudes positivas, geram efeitos positivos. Isso é revigorante. Sim. Isso vai me trazer mais e mais acertos. Sim. Uhum. Né? E a gente sabe que atitudes positivas, a gente já falou isso da outra vez, melhora as funções imunológicas. Ah, sim. Uhum. Porque a meditação muitas vezes é usada em tratamento de muitas doenças. Até, por exemplo, quimioterapia. Muita gente que faz químio, ela é aconselhada a fazer meditação, porque isso traz uma paz. Sim. Isso é um processo de aprendizado, Sim. de equilíbrio. Se você estiver equilibrado, as suas funções imunológicas vão te ajudar a enfrentar aquilo. E o que isso tem a ver com karma? Não é justamente uma causa e um efeito? Se você acalma a mente, o seu corpo reage. Isso é verdade. Pois É é. verdade. Então, quando eu vi isso, quando eu estudei isso, assisti esse programa, inclusive, se eu não me engano, foi na TV Educativa, Uhum. falando sobre a meditação, e era até uma monja que estava explicando, e aí uma outra professora também de meditação falando, e a outra tinha passado pelo processo da quimioterapia e disse que foi mais fácil enfrentar. Ninguém prometeu nada, não prometeu a cura, não prometeu nada, mas ela conseguiu ficar mais forte. Sim. É como o poder da oração. Também. Uhum. Né? A oração ela não acaba com o problema para você, ela te faz forte para o problema. Ela
reequilibra para a gente conseguir entender melhor como agir em relação àquele problema. O que me faz pensar também que, por outro lado, se a gente se revolta com o que acontece, se a gente se revolta, ou seja, se essa é a causa, que efeito que isso vai gerar? Né? Basta você pensar em um problema onde você não consegue se concentrar na resolução dele. Sim. Porque você entrou em um desequilíbrio. Sim. Você começa a gritar em uma discussão e você começa a gritar. Aonde está o espaço para você pensar? Não tem. Não há. Pois é. Então você vai continuar fazendo coisas e falando coisas que nem você sabe. Aí é mais fácil culpar o obsessor. Não! E aí o obsessor fica, mas não fui eu que fiz isso, não. Isso daí foi por tua conta. Não, até porque quem me chamou aqui foi você. Isso aí. Porque você libera uma energia em que vai chegar perto de você aqueles que estão na sua vibe. Sim. A vibe é essa. Aliás, vibe boa, vibe ruim, de quem é a culpa? Minha. Eu fui lá e virei o seletor, apertei, agora não existe mais seletor, né? Só para máquina de lavar algumas. Mas agora existe o controle. Então, você apertou o controle naquele canal. Sim. Você acabou É a gerando. causa. É a causa. Você acabou gerando esse efeito para você. Pois é. Uhum. Então, esperamos que tenha ajudado um pouquinho a refletir. E lembrando de novo a palavra de Jesus, né? A cada um conforme suas obras. Então, cuidado com o que você anda obrando por aí, né? Menos. Tu tá pior do que Emmanuel Ramatiz. Anderson. Mas eu tô falando para mim, ué. Não tenho culpa se serve para outra pessoa. Nós estamos tentando, então, boa caminhada. Aproveita o dia. Até Gente, semana boa que vem. noite. Viu? Fiquem com Deus. Até semana que vem. E até sábado, né? Também. Sim. Tchau, tchau. Um like.